Paz, povo abençoado, Salmos de número 54, é um salmo de Davi com o título Apelo por Socorro Divino. É o momento em que Davi estava fugindo, correndo de Saul, e aí uns atribulados vão lá e contam para Saul aonde Davi estava. Então ele vem pedir socorro ao Senhor, e nós vamos ler aqui agora o que é que ele fala. Ó Deus, salva-me por teu nome e faze-me justiça por teu poder. Ouve esta minha oração, ó Deus meu. Dá atenção às palavras da minha boca, porquanto contra mim se levantam os arrogantes, e os violentos procuram matar-me, homens que desprezam a Deus. Verdadeiramente Deus é o meu socorro, e o Senhor que me sustém. Ele retribuirá o mal praticado pelos meus opressores, por tua lealdade os exterminarás. Com grande júbilo te oferecerei sacrifícios, cantarei em louvor ao teu nome, ó Senhor, e proclamarei que tu és bom. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos contemplarão a derrota dos meus inimigos. Gente, pega bem atenção aqui nessa última frase, que é 54:7. Ele fala assim: pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos contemplarão a derrota dos meus inimigos. Como que ele me livrou de tudo se eu estou passando por uma aflição, mas eu já estou agradecendo porque ele me livrou de tudo? Davi nunca perdeu a fé em quem era Deus. Davi nunca deixou de acreditar. Nós somos seres humanos, temos que mortificar a nossa carne, controlar a nossa natureza humana. Pode vir a se levantar dentro de nós aquela vozinha que quer falar assim, nessa você vai se dar mal. Essa Deus não vai intervir ao seu favor. Mas na mesma hora que vem esses pensamentos, precisa se levantar a fé e o conhecimento que você tem de Deus. Por isso é tão importante e crucial na vida de um crente conhecer a Deus. Porque se uma pessoa se diz cristã e não conhece a Deus, nos momentos das suas dificuldades, elas vão embora, vão procurar outros deuses que possam resolver seu problema. Vão sair batendo o pé como crianças mimadas e dizendo assim, Deus não olha por mim. Deus permitiu que tal coisa acontecesse na minha vida. Gente, se vocês tivessem noção da quantidade de coisas que acontecem nas nossas vidas por erros nossos, por erros dos nossos antepassados, por consequências, porque tem uma lei que não muda, a lei do homem passa, mas a lei de Deus não muda nunca. E uma dessas leis é semeadura. Independente do quanto eu me arrependa, a semeadura, ela vai vir. Se estão te ensinando ao contrário, estão te ensinando errado. Tudo aquilo que eu faço, eu vou pagar por aquilo que eu estou fazendo. As consequências, elas vão vir. Uma pessoa que mata uma pessoa, por mais que ela se arrependa de verdade, o arrependimento dela não vai fazer ela não ser condenada e passar tantos anos dentro de uma cadeia aqui na terra. Uma pessoa que comete o pecado, do estupro, estuprou alguém, ela pode conhecer a Jesus, ter uma mudança verdadeira, se casar, ser um pai honrado, um marido honrado. Mas a semente daquilo que ele fez, a colheita dele vai ficar para sempre. Porque o ser humano é assim. As pessoas, quando souberem do que ele fez, vão olhar para ele torto. Nunca vão acreditar que ele um dia possa não vir a fazer aquilo. Seja lá qual for a semeadura que o pecado de uma pessoa vai fazer ela colher, ela vai colher. E cada um à sua maneira, cada um do seu jeito. E Davi, ele vem aqui, mesmo por diversas coisas que ele passou ao longo da sua vida, seja por provações, seja por erros dele, porque também tem situações que vêm na vida da gente por provação. É fato, a gente está numa guerra, o mundo das trevas quer destruir a gente e ele vai fazer o que for, usar quem for
para nos destruir. Saul já era do inferno, tá? Por que Saul perseguia Davi? Porque Saul era um endemoniado. Demônios viviam dentro dele. Quem é que expulsava os demônios de Saul? Davi, filha. A partir do momento que Davi começou a correr lá de Saul, não tinha mais quem expulsasse os demônios de Saul. Saul era um endemoniado, servo de Satanás. Por isso que ele corria atrás de Davi. Então ali Davi entendia que era uma perseguição demoníaca atrás dele. Tanto que ele teve oportunidade de matar Saul e ele não fez. Ele não trouxe esse pecado para dentro da vida dele. Isso acontece quando a gente quer resolver os problemas com as nossas próprias mãozinhas e acaba atrapalhando os planos de Deus, como tem em diversas situações aí na Bíblia. Então ele vem e fala com toda a certeza do coração dele: pois ele me livrou de todas as minhas aflições e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. E a gente só consegue chegar nesse nível, gente, com um amadurecimento do conhecer e buscar a Deus. É isso que vai trazer na nossa vida, por mais que doa, tá? Nem que você passe lá um mês trancado dentro da sua casa, em cima de uma cama, por algo que você não esperava, que você não queria. Mas no fundo, você sabe que a única solução para a sua vida é Deus. Então é isso que a gente não pode perder nunca. Independente do que aconteça, independente de como for, se for semeadura, se for prova, o que a gente nunca pode perder é a certeza de que Deus, ele é perfeito. Isso é uma coisa que eu trago dentro de mim. Busco viver debaixo dessa lei na minha vida. Qual lei? Lei que Deus não erra. Então, sempre quando alguma situação se levanta na minha vida, a primeira coisa que eu faço é: Deus, aonde eu estou errando? Aonde eu estou errando? A primeira coisa. Ou assim, ou é aonde eu estou errando, ou o que eu não estou enxergando. Tem alguma coisa que eu deixei de pedir perdão? E ali eu começo a sondar, pedir para o Espírito Santo sondar a minha vida, para descobrir por que aquilo está acontecendo. Porque Deus, ele não erra. Ele é perfeito em todas as coisas. Então, quando eu tenho entendimento de que Deus é perfeito em todas as coisas, a primeira coisa que eu me livro é de blasfemar contra Deus, cometer o pecado da blasfêmia contra Deus. O pecado de falar que a culpa do que está acontecendo na minha vida é de Deus. De que o erro é de Deus. Esse daí eu já anulo da minha vida. Então aí eu vou trabalhar os outros. Falta de fé, raiva, desmotivação, falta de vontade. E aí, aos poucos, eu vou, com a ajuda do Espírito Santo, trabalhando uma dessas coisas. Porque nós somos seres humanos, temos uma natureza humana. Vai ter momentos que a gente vai estar legal, vai conseguir passar por cima rápido. Vai ter momentos que o nosso emocional vai estar abalado e a gente vai ter mais dificuldade de lidar com as coisas. Mas o importante, gente, é não cair, tá bom? Não se prostra. Porque se você se prostrar, Satanás não vai hesitar em pegar a espada e decepar a sua cabeça. Destruir a sua vida, tanto espiritual como uma vida física. Ele quer, além de te levar para o inferno, destruir a sua vida aqui na terra. Além de você ir para lá, ele quer que você tenha uma vida miserável aqui na terra. Então vamos permanecer e perseverar em Deus e falar: o Senhor é minha força, o Senhor é minha salvação. E já te agradeço e já te louvo pelo que vai acontecer. Igual Jesus fez. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Jesus não agradeceu depois que Lázaro saiu do buraco lá da caverna. Jesus agradeceu antes. Te agradeço pelo que vai fazer. Isso é fé. Isso agrada o coração de Deus. Isso vai lá nos ouvidos do inferno e fala assim: olha, não interessa o que está acontecendo. O meu Deus é Deus sobre todas as coisas. Então fica na paz e até amanhã.